Convido vocês a abrirem as vossas Bíblias no Evangelho segundo João, capítulo de número 5. Evangelho de João, capítulo de número 5, a partir do verso 2. A palavra diz assim: Ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque, chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água, porque um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos, que se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhes: Queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E disse-lhe Jesus: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Logo aquele homem ficou são, e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar o leito. Ele respondeu-lhes: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é este homem que te disse: Toma o teu leito e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de naquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: Eis que já estás são, não peques mais, para que não te suceda alguma coisa pior. Feche seus olhos, vamos mais um momento de oração. Pai eterno, justo, santo, mais uma vez elevamos a nossa voz a Ti, Senhor. Te agradecemos pela esta palavra. Que o Senhor possa, Senhor, nessa manhã me usar para falar ao coração do Teu povo, das Tuas ovelhas. Ministra-nos, ó Senhor, fala conosco, dai-nos direção, sabedoria, entendimento, e que possamos, meu Pai, sair daqui melhores do que nós entramos. É assim que eu oro agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Bom, fazer uma breve introdução aqui para vocês. Eu sou da área de exatas, gosto da matemática, e quando a gente se depara com as coisas espirituais, a gente fica meio confuso. Foi difícil no início da minha conversão entender, porque não existe lógica muitas vezes naquilo que o Senhor faz. E aí a gente tem que sair das exatas, da biológica e entrar nas espirituais. Então hoje aqui a gente vai se formar nas espirituais, amém? E nesse processo de conversão a gente teve que deixar de lado muitas vezes a matemática, mas depois quando você está preparando uma ministração, você começa a ver que tem sentido, tem lógica em tudo. E eu quero trazer isso para vocês, do que estava acontecendo aqui, na vida desse homem, que estava ali 38 anos enfermo, a lógica por trás disso tudo. E através disso eu quero mostrar para vocês, principalmente, esse tanque, o tanque de Betesda, um lugar onde a gente só vê sendo falado, citado na Bíblia, no Novo Testamento. Se você procurar na Bíblia tanque de Betesda,
no Velho Testamento você não vai encontrar uma passagem. Mas por quê? Porque esse tanque ele foi construído em 800 anos antes de Cristo. Uma parte dele, parte norte. Vocês podem colocar a imagem, por gentileza, aí? Ele foi construído em duas etapas. Uma, 800 anos antes de Cristo, o tanque norte. Você tem ali uma representação dessa, é uma maquete que tem lá em Israel. E o tanque sul, ele foi construído 200 anos antes de Cristo somente. Então, olha só a diferença que existe. E lá na palavra, eu deixei ali com 5 risquinhos, que ela fala assim, ó. No verso 2, ora, em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Para vocês terem uma ideia, os historiadores descobriram há pouco tempo, através de escavações, o tanque. E imaginem só, você, quando tem a passagem bíblica, você começa a imaginar como é essa construção. E ele fala 5 alpendres de um tanque. Todo mundo desenhava, mas um quadrado não dá certo, não chega a ter 5. Vamos desenhar um pentágono para tentar descobrir como que era isso. E quando fizeram as escavações, descobriram que, na verdade, era uma junção de 2 tanques. Por isso que existe 5 alpendres. Você tem o primeiro lá na parte de cima, o segundo aqui embaixo, e mais 3, porque no meio existe mais um alpendre. Esse alpendre ele era utilizado ali para a passagem das pessoas ali circularem e terem acesso a esse tanque. E esse tanque, ele tem esse nome, Betesda, que significa, ali em hebraico é Bet Resda, que significa casa de misericórdia. Ele também pode ser chamado como o tanque das ovelhas. Na passagem nós lemos que esse tanque ele fica situado perto da porta das ovelhas. Neemias, quando ele foi reconstruir as muralhas, o primeiro lugar que ele restaurou foi essa porta, a porta das ovelhas. E não é uma porta grande, é uma porta pequena onde se passavam realmente ovelhas ali, e porque ela estava próximo ao templo. Então você imagina, vai ser realizado um sacrifício. A ovelha ela precisa vir de algum lugar, e esse tanque muito provavelmente foi utilizado para se lavar ovelhas. Mas não necessariamente lá dentro, tá? Porque a profundidade dele é grande, tem 13 metros de profundidade. Então você não ia jogar a ovelha lá dentro, mas você ia retirar a água de lá para poder lavar. Imagina você, um lugar onde você não tem a sua água ali na torneirinha, igual na sua casa. A gente está falando aí de mais de 2000 anos, a dificuldade em se obter a água era grande, você tinha que se deslocar até um poço para poder pegar uma água para poder utilizar. E esse tanque ele foi construído com esse propósito, das pessoas terem a água ali para poder utilizar, para poder lavar a ovelha para o sacrifício. Também algumas pessoas, aí não tem essa comprovação exata, mas era utilizado também para as pessoas se lavarem antes de ir até o templo. Então, existem algumas suposições. É água, então as pessoas utilizavam. Existe ainda uma parte dessa região, desse tanque ali, que é uma parte romana, ele estava fora das muralhas ali do território de Israel. Então os romanos também têm influência ali, eles construíram também uma cisterna que até hoje ela tem água lá. Então quando chove, aquilo vai encher e aí com o tempo começa a secar. Hoje em dia as pessoas não utilizam aquela água, mas podia se utilizar naquela época de retirar aquela água e eles utilizarem em seu favor. Então é um lugar que tem água. Água
querendo ou não, ela proporciona limpeza, ela proporciona crescimento à sua plantação, ela ajuda em você preparar os seus alimentos. Então é um lugar, com certeza, de bênção ali para aqueles necessitados. E quando a gente vê um homem, na verdade não eram um, mas sim centenas de pessoas reunidas em torno daquele tanque, você começa a imaginar, mas se aquilo ali era utilizado para lavar aquela água, para lavar a ovelha, para as pessoas se purificarem, por que os enfermos estão reunidos ao redor? A gente está falando de um lugar que está fora do território de Israel. Os romanos, por serem pagãos, eles começaram também a cultuar os seus deuses em toda a região. Asclépio era um deus que estava relacionado a curas, a medicina, e ele estava presente. Tem-se encontrado figuras mitológicas ali dos deuses romanos relacionado a ele, a esse deus Asclépio. Então, muito se tem relacionado. Então, imagina, você, hebreu, está ali sabendo que está acontecendo alguma coisa, naquela região, já estou há 38 anos enfermo, não aguento mais. Aí ouve-se falar, sei lá, talvez através de um boato, por exemplo, de que aconteceu um milagre naquela água. A gente está falando que a palavra de Deus diz que um anjo agitava aquela água. Amém? Então, imagina, aconteceu um milagre. Você, com a sua vida, com as suas dores, com os seus espinhos na carne, iria ou não iria num lugar desse buscar a cura? Acredito que sim. Imagine, se a mulher do fluxo de sangue ouvisse, ela já buscou todos os médicos possíveis, já gastou todas as suas finanças, e ficar sabendo que aquela água pode a curar, com certeza ela procuraria aquele lugar. Mas graças a Deus ela encontrou Jesus no meio do caminho. E esse homem está lá enfermo há 38 anos. 38 anos, você imagina, pessoas, famílias, provavelmente familiares ficaram junto dele ali por algum tempo, para tentar, assim que agitasse-se as águas, colocá-lo na água para ver se ocorria um milagre. Parece que existia uma competição ali, né? Para quem entrava primeiro, uma competição. Borbulhou a água, imagina o desespero do povo em querer entrar. E a gente pode falar ali pessoas com diversas enfermidades, acamados, cegos, mancos, ressecados, a palavra diz isso. E imagina o desespero das pessoas pulando naquela água para alcançar aquela cura. Vamos dizer que centenas de pessoas estavam lá, só que apenas uma recebia a cura. Uma família saía dali vitoriosa. O restante continuava carregando as suas enfermidades, seus entes queridos com problemas. É difícil imaginar, é igual uma competição, né? Quando só tem prêmio para o primeiro. Aqui não tinha prêmio para o segundo nem para o terceiro. E a dor continuava. Me lancei, mas não fui curado. Pulei mais uma vez, mas não aconteceu nada. Imagina, igual Naamã teve que afundar lá nas águas 7 vezes. Chega uma hora que você fala assim, mas não está acontecendo nada. Já pulei uma, já pulei 2, 3, e não está dando certo. E chega um determinado momento que esse homem não tem mais ninguém para poder ajudar ele a descer as escadas. E ele fica ali, aguardando ajuda.
Quem está comigo aqui? Diga glória a Deus. Portanto, é um lugar ali cheio de mistérios, não é verdade? E Jesus, ele decide fazer uma visita nesse lugar, e especificamente para uma pessoa, para um homem que estava ali enfermo, 38 anos. O agitar das águas diz que era de tempos. Você consegue imaginar isso? O que significa? É de dia em dia, hora em hora, semana a semana, mês, ano. A gente não tem essa referência de quanto em quanto tempo a água era agitada. Então, as pessoas não sabiam. Não existia ali, semana que vem, coloca na agenda aí, semana que vem, domingo, às 10h05, a água vai ser agitada. Então a gente tem que estar lá mais cedo. Quando você tem referência, você se prepara, não é verdade? Mas quando você não tem essa referência de dia, hora, você fica no aguardo. E aí acaba acontecendo o quê? Perdendo as esperanças. O tempo, ele acaba trazendo isso para as nossas vidas. As pessoas dizem que o tempo é um bom remédio, não é verdade? Não sei se é verdade. Para aquele homem que estava há 38 anos enfermo, o tempo não era um remédio para ele. Por quê? As dores passavam? Não. Então o tempo era remédio? Talvez ele se acostumasse um pouquinho, mas eu não sei o nível de dor. Se o remédio que ele tomava ainda fazia efeito. Pode ser que tenhamos pessoas aqui hoje que estão tomando remédio e o remédio não está mais fazendo o devido efeito. Já aumentou a dose e aquilo ainda incomoda. E é isso que eu quero tratar aqui hoje. A palavra diz que, no verso 7, aquele homem precisava de ajuda. E quando a gente fala sobre esses problemas, a gente remete a, igual Paulo diz, espinho. O primeiro ponto é, qual o seu espinho? Cada ser humano possui suas lutas. A gente não pode comparar as minhas lutas com as lutas do Renan. Somos indivíduos. E cada um tem a sua bagagem. E Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, diz: e para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Espinho na carne. Irmãos, espinho na carne não necessariamente a gente deve associar a doença. Aqui no caso de Paulo eu acredito que sim, estava associado a alguma doença. Não vou entrar no mérito, cada um tem uma opinião, mas se a gente for olhar os discípulos de Jesus, quando Jesus ele chama os seus discípulos, a gente consegue perceber que cada um tem um tipo de espinho. Talvez o mais emblemático seja Pedro, que através daquela impulsividade dele, aquele orgulho, ele era rápido para falar, né? Não tinha papas na língua, como a gente fala, e nem para agir. Quando ele foi lá e cortou a orelha do guarda que estava querendo ali prender Jesus. Então, imagina, ele já estava andando com Jesus. E ele tinha o espinho dele.
Da mesma forma, João, Tiago, filhos de Zebedeu, eles tinham também um espinho. A palavra nos mostra talvez um espinho da ambição, porque eles buscavam uma posição junto ao lado do Senhor. Eles pediram, para Jesus se podiam sentar à direita e à esquerda no reino. Lá em Marcos 10, 35, 37 tem essa referência. É uma ambição. Pode ser essa luta constante em aprender a ser humilde. Tem pessoas que buscam isso. Tem o ego inflado, mas por estarem com Cristo, tentam baixar um pouquinho, porque senão, igual o pastor comentou quinta-feira aqui, dá aquela Tomé. E Tomé? Qual que seria o espinho de Tomé? Ele ser cético, não acreditar nos milagres, principalmente ali, deixa-se claro, na questão da ressurreição de Cristo, porque ele queria ver as marcas em Cristo, para ter certeza que houve. Então, ser cético pode ser, essa falta de confiança pode ser um espinho na carne. Outro exemplo, Mateus, um cobrador de impostos. Imagina, ele era um cobrador de impostos, mas ele era judeu. Então, praticamente todos os outros judeus que não eram cobradores de impostos odiavam ele. O cara está trabalhando para Roma. Está vindo, bater na minha porta, me cobrar. A gente tem o mesmo sangue. Somos o mesmo povo, mas esse cara está jogando para o outro lado. Imagina a luta dele em ter que separar tudo isso. Essa aceitação, ele não era aceito. Então ele ficava isolado. Simão, o Zelote. O Zelote era um povo radical. Eles não gostavam que Roma intervisse. Então eles queriam derrubar Roma. Então você imagina o treinamento desses caras, eram, parente do Hamas ali, não acredito que não. Mas era um povo com sangue no olho. Imagina você, ele estar ao lado de Jesus, ver Jesus falando, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Imagina. Então eu e você também temos espinhos, assim como os discípulos. E a gente precisa aprender a lidar com esses espinhos. Mas o que é necessário fazer? Tirar esse espinho na carne ou manter o espinho na carne? Bom, tem espinho que é importante que você retire da sua carne. E o segundo ponto que eu quero trazer para vocês é o que tem lhe impedido de retirar o espinho. Imagine só, quem aqui já viu um cachorro cheio de espinho de ouriço na boca? Quem já teve que tirar? Gente, aquele negócio lá é difícil de tirar. Parece que cada tempo que passa, aquele espinho ele penetra mais. Eu uma vez pisei em espinho de ouriço do mar. Você não pode vacilar, você tem que na hora já tirar. Só que eu estava dentro do mar, eu estava no alto mar. Aí você tem que já enfiar a mão, puxar e aquilo começa depois a inchar.
Dizem que é melhor você colocar, se é o pé, se é a mão, colocar numa água com 50 graus. Você está dentro do mar, está ali 22 graus a água, sei lá. É ali mesmo, você vai tirar e vai sentir a dor. E na hora que você chegar onde você chegou, já foi. Não tem mais o que fazer. E ali vai gerar uma consequência, uma dor. Se você deixar aquilo penetrar cada vez mais, ele pode atingir um nervo, um osso, e ficar muito pior a situação. Então é importante que você seja rápido para retirar. Então o cachorro, não dá nem para sedar o cachorro. Cara, vai tirando, ele vai chorando e vão para cima, que é melhor assim do que você deixar, porque vai penetrar mais, vai machucar mais. E não é bom deixar o espinho penetrando. E se a gente remeter o espinho ao pecado, vem comigo aqui. Uma vez eu vi um americano, ele pregava para jovens, e ele tinha uma cobra, aquelas pitons brancas, e era filhotinha. E ele conseguia esconder ela, tanto que ele estava ministrando e ninguém sabia que ele estava com a cobra ali naquele momento. O pecado, ele age da mesma forma na nossa vida. Eu consigo esconder, dependendo do pecado, ou do grau que o pecado está na minha vida, no meu bolso, no meu celular, nos meus contatos. Quem está entendendo aí? O pecado, ele pode muitas vezes ser maquiado. Você pode escondê-lo. Até na maquiagem você consegue esconder o seu pecado. Ou, através da maquiagem, fazer o pecado. Mas, dependendo do tempo, esse pecado ele vai se tomando proporções que não dá mais para esconder. Foi o caso do exemplo que ele deu. A cobra ela foi crescendo, chegou um momento que ela já estava com 5 metros. E aí ele, numa banheira assim, tomando banho, e a bichona lá, ele não conseguia segurar a cobra mais. Se ela quisesse, ela enrolava nele e estrangulava ele. O pecado ele tem esse propósito, de fazer o quê? De crescer em nossas vidas, de tomar uma proporção que a gente acha que aquilo lá é normal, e a gente acaba influenciando outras pessoas através daquele pecado, e até quando ela não precisar mais de você, ela vai lá e dá o último ato. Te quebra, te elimina. Esse é o problema do pecado. Ele quer nos derrubar, ele quer nos afrontar, e esse espinho ele vai crescendo e ele vai tomando proporções que, se a gente não tomar alguma ação, vai prejudicar demais. E existem requer duas coisas importantes para a gente tirar esse espinho da nossa vida. Primeiro, é reconhecer. Aquele cara não estava reconhecendo o perigo daquela cobra na vida dele, daquele pecado. Esse homem que estava diante do tanque, ele reconheceu. Era uma enfermidade, era fácil identificar. Só que nós sabemos reconhecer também aquilo que é certo e aquilo que é errado em nossas vidas. Sim ou não? Pastor, não é tão simples assim. É simples sim. Você sabe. A criança ela nasce praticamente sabendo o que é certo e o que é errado. Vai da gente, talvez, ali como pais, como tutores, em orientar, talvez, algumas coisas.
Mas, querendo ou não, a sociedade, o ambiente que a gente está inserido, a gente vai aprendendo aquilo que a gente deve fazer, aquilo que a gente não deve fazer. Aquilo que a gente deve acompanhar e aquilo que a gente não deve acompanhar. Os amigos, os inimigos. Então, reconhecer é importante. Nós, como os cristãos, nós já temos um sinal de reconhecimento. Porque quando nós nos colocamos diante de um altar, diante do Senhor, e reconhecemos que o Senhor é nosso único, suficiente Salvador, nós reconhecemos que a nossa vida pecaminosa não é o certo. Aquele homem, quando se posicionou diante daquele tanque, ele mostrava que as chagas que ele tinha, a doença que ele tinha, não era certa. Ele reconhecia. A gente precisa reconhecer os nossos erros. Para quê? Para o próximo passo. E o próximo passo é o quê? Confessar. E aí é um problemaço, né? Mas eu sou velho de igreja, eu reconheço o meu erro, mas falar... Na maioria das vezes a gente acha que o pecado que a gente comete, através da minha força eu tenho condições de tirar ele da minha vida, sei lá. Aí eu fumo uma vez ao dia, ou eu bebo só socialmente. Não, a pornografia que eu vejo é só uma vez por semana. Aí que está o problema, né? Quando a gente acha que sozinho a gente consegue. Aquele homem diante do tanque, ele mostrou que sozinho ele não conseguia. Ele mostrou que ele não tinha condições de descer quando as águas eram agitadas, para alcançar aquele milagre, de ter a vida restaurada novamente. Agora, será que eu e você temos essa capacidade de confessar, de abrir o nosso coração diante de multidões? Porque ele estava lá diante de multidões, e multidões estavam ali pelo mesmo motivo, para confessar que eles precisavam da ajuda, que sozinhos eles não podiam se livrar daquilo. E trazendo para as nossas vidas, é a mesma coisa. Nós estamos aqui para ouvir a palavra do Senhor, para ter contato com o Senhor, porque sozinho nós não podemos vencer esse mundo. Precisamos de um bom pastor para nos conduzir a esse caminho correto, a tirar essas chagas, a tirar esse novelo, esses galhos que estão enroscados em nós. Mas, volto a dizer, a gente acha que com as nossas próprias forças somos capazes. Isso daí é tranquilo. E quando você vai ver, cresceu, e você não consegue mais se livrar. E muitas vezes, confessar nesse momento vai gerar consequências. E consequências que talvez eu não goste. Vou ter que falar isso para minha mulher. O que ela vai pensar de mim? Tantos anos juntos. E agora ela vai saber que eu cometia isso, fazia aquilo. O que ela vai pensar de mim? Será que ela vai ter confiança novamente? Costumo dizer que confiança gera confiança. Se você falhou, você foi e agora está buscando um novo recomeço, você vai ter que plantar novamente essa confiança. Pode ser que demore, pode ser que
fiquem feridas. Mas é aí que está a grande questão. Quando nós confessamos, é a mesma coisa de eu ir lá e tirar esse espinho da minha carne. Quem aqui já teve ferpa enfiada no dedo? Você tem que cutucar, você tem que, sei lá, não dá para tirar com a pinça. Vai, pega uma agulha, começa a rasgar, começa a tirar. Nossa, eu já tive muito dessas coisas. Era no pé, na mão. Aí para arrancar era um sacrifício lascado. E aí você tem que ir batalhando, rasgando, abrindo, até que seja possível tirar. Se tem ali para fora, tá fácil, mas se ele penetrou, ou seja, se ele ficou muito tempo ali, o que vai ter que fazer? Vai ter que cortar, vai ter que abrir. E esse ato, ele vai gerar o quê? Alívio. Quem aqui já tirou alguma coisa que está incomodando da mão? Pô, vai doer ainda uns dias, mas tem um alívio. O dedo está latejando, na hora que você tira, parece que está respirando de novo. E aí, você vai ter que cuidar por um tempo, vai ter que, até cicatrizar, vai demorar um pouco. Mas, é melhor você tirar agora do que deixar isso se perpetuar. Por quê? Vamos lá, a gente citou aqui alguns discípulos, né? Vamos citar mais um. Judas Iscariotes. Ele tinha um espinho, né? Avareza. Ele deixou se levar, atrair a Jesus por 30 moedas de prata. Só que a palavra mostra que ele não só cometeu isso, que ele guardava também, ao longo ali da sua vida ministerial, algumas outras moedas. Aquele espinho dele não só aconteceu nessas 30 moedas. Esse espinho pode ter penetrado na vida dele há muitos e muitos anos atrás. Só que não foi tirado, não foi tratado. E chegou a um ponto que o suicídio ocorreu. Se ele tivesse confessado, se ele tivesse pedido ajuda para o médico dos médicos, será que ele estaria com aquela ferida ainda? Não. Sabemos que Pedro confessou e foi curado, foi transformado. E é isso que eu quero trazer para as nossas vidas. A dor da confissão, ela é curadora. Ela gera alívio. Ela traz dor, traz. A mesma coisa extrair um dente, né? Ou o dente, sei lá, o dente do siso, está de lado, está ali incomodando. Mas, cara, depois que você tira, depois que passa ali os efeitos, acabou a dor. Acabou a dor. Até quando? Até quando você vai deixar esse espinho na sua carne, te machucando? E muitas vezes machuca outro. O espinho é tão grande que você encosta na outra pessoa, machuca a outra pessoa. Está gerando dor em outra pessoa. Você não pode encostar em mais ninguém. E aí você vai lá e se enclausura, fica escondido, porque é melhor assim, eu ficar aqui do que eu machucar outra pessoa.
Mas não é melhor arrancar esse espinho de uma vez por todas? E Jesus, vendo esse homem, ele se compadece e ajuda a tirar esse espinho. Provérbios 28:13 diz que o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Presta atenção comigo. Jesus foi lá, tirou esse espinho da carne desse homem, saiu, mas a passagem fala que depois ele o encontrou. E o que ele disse para aquele homem? Quem lembra? Vai e não peques mais. Num segundo momento, num segundo contato com aquele homem, o Senhor orienta ele. Falou, cara, não anda por lá de novo não. Meio falou para mim, né? Não entra naquele mar, lá naquele canto lá de novo não, senão você vai meter o pé naquele ouriço de novo, ou em outro, e você vai se machucar de novo. O Senhor, Ele nos orienta a não pecar mais. Só que Ele não vai colocar uma barreira para que você não vá até lá. Ele te orienta. Nós temos o livre-arbítrio. E aí, o Senhor fala, cara, está nas suas mãos em decidir se machucar de novo ou não. Quando você sabe quando machuca, você deixa de colocar a mão. Mas quando aquilo, é gostoso, você lembra só das coisas boas daquele ambiente, você acaba esquecendo que aquilo lá machuca, aí que está o problema. Por isso que é importante que nós venhamos a lembrar da onde que o Senhor nos tirou. Traga à sua memória da onde o Senhor te resgatou. Para que faça sentido, vá e não peques mais. Amém? Bom, só que espinhos é um negócio complicado. Eu já ia antecipar, deixa. Daqui a pouco eu falo essa parte. Quando você tem um espinho na carne, sei lá, uma dor crônica. Conheço alguns irmãos aqui, eu sei que alguns têm dores crônicas. Pode ser que você não saiba que tem pessoas ao seu lado com dores crônicas, que todo dia ela sofre com a mesma dor. E você já viu aquelas pessoas que parece que estão competindo com dor? Você fala que você está com uma dor ao quadrado. Ela fala, rapaz, eu estou com uma dor ao cubo. Olha, vou falar um negócio para você. Aí fala, nossa, rapaz, bati com o dedinho na quina ali, torceu. Rapaz, você não sabe, semana passada eu bati, o meu fez um L. Você só está expressando, a pessoa parece que está competindo com você. E essa competição, é benéfica. Ou quando você chega no pecado, né? Rapaz, eu fiz um negócio ali. Rapaz, você não sabe o que eu fiz. E aí o negócio começa a tomar aquela proporção. Nossa, no meu passado eu fazia isso. Cara, vai edificar o quê? Tomar o André como exemplo. Eu conheço o André antes da conversão dele. O André do louvor lá. Levanta a mão, André. Fala não. Essa é a questão. Para que falar?
de coisas que eu vi ele cometendo. Para quê? Não edifica. Mas falar que ele confessou, ele tirou o espinho da carne, e agora ele não volta a pisar mais naquele terreno, para não se machucar, é igual ontem. Rapaz, eu fui limpar na frente de casa, aí fui do lado do terreno, porque o mato está invadindo. Aí eu olho para o lado e falei, filha da mãe, o que me cutucou aqui? Eu fui ver um espinho. Aí eu fui lá, meti o facão. Na hora que eu vi, era um pé de melancia. Umas melanciazinhas pequenininhas, bonitinhas. Eu falei, não acredito que eu estraguei a melancia. E aí tinha outros espinhos, e aí você vai eliminando. Mas eliminar para quê? Para que aquilo ali não venha ferir novamente. Então tira aquela semente do mal da sua vida. E não tem necessidade de ficar lembrando. Rapaz, quando eu ia naquele lugar lá, olha, eita. Não, esquece, agora você está num lugar melhor. E você vai para um lugar melhor ainda, que não vai ter dor, não vai ter espinho. E você sabia que o espinho não era plano de Deus? Eita, pastor, olha a heresia aí. Eita. Você sabia disso? Que o espinho não era o plano de Deus? Vamos comigo. Acho que eu não anotei aqui. Gênesis, capítulo de número 3, verso 17. Vamos lá no 17. Coloca para mim aí, por gentileza. Gênesis 3, 17. Olha só. E Adão disse: porquanto destes ouvido a voz da tua mulher, e comeste da árvore que te dei, ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Segura essa, segura aí, não muda ainda não. Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Olha só, Adão e Eva pecaram. O Senhor vem, vamos tratar, vamos corrigir. Maldita é a terra. Próximo. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Tinha espinhos antes? Foi produzido depois. Por conta do quê? Do pecado. O seu pecado gera espinho. O meu pecado gera espinho. Só que ele está nascendo dentro, lá na própria carne. E muitas vezes a gente se acomoda ali. Ah, não, é só um negocinho ali. Igual as farpinhas, né, no dedo. Ah, isso é simples, de boa. Eu consigo segurar. Serpente, crescendo, 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 crescendo. Espinhos e cardos. Pelo pecado. São produzidos por conta do pecado. E aí? Tem que tirar ou não tem que tirar essa semente? Não adianta só tirar o espinho. Não adianta tirar só o espinho. Tem que expurgar ali do seu terreno, do seu coração, esse desejo, esse mal, de uma vez por todas. E sozinho não é possível. Por quê? Porque nós não somos médicos. E o médico dos médicos é que tem esse poder para abrir
e para limpar, para tirar. Se você tem um câncer que você precisa ir para o médico te operar, você não vai lá você mesmo fazer essa operação, tirar esse câncer. Estava conversando com uma amiga, uma cliente, essa semana ela falou assim, eu não pude tal dia participar da reunião porque eu fui no médico, eu fiz uma operação, tirei um câncer, tal. Ela sozinha ela não consegue abrir e tirar esse câncer. Precisa de um médico. A igreja, ela é considerada o quê? Vocês sabem? Hospital. Esse hospital, tem um pastor amigo meu que ele fala que igreja é igual hospital de guerra. Mano, você já viu filme quando está acontecendo uma guerra e tem os hospitais, e aí só chegando corpo mutilado, chegando nas piores situações, e os médicos, cara, você não consegue conversar com o médico de jeito nenhum, ele está ali pensando na solução, amputa esse, faz isso, corre com aquilo. A igreja é mais ou menos assim. Quantos feridos que entram por aquela porta? Eu fui, você foi, você talvez seja um ferido ainda. Mas, depois que a gente entra por aquela porta, que a gente é curado, a gente quer fazer o quê? Tende-se a ajudar aqueles que estão chegando. Isso acontece no nosso corpo. Quando a gente faz um machucado, ou por exemplo, nós estamos falando do espinho. Entrou um espinho, aí você vai lá e pum, tira. O que acontece? Sangra. Não sangra? Faz uma camadinha ali, depois tem uma casquinha. Essa camadinha, esse sangue, nada mais é do que os enfermeiros, os médicos atuando ali. O nosso sangue, ele é feito de células que vão tentar fazer estancar, evitar que entre bactérias, que contamine mais e que ali fique pior a situação. Você que já foi curado, esse é seu papel, você sabia? Fazemos parte do corpo de Cristo. Cada um tem a sua função. E nessa função nossa, nós temos que ajudar as células que estão ao nosso redor. Ela foi machucada. Vai lá. Mas eu não sei o que falar. Cara, quantos funerais que eu fui e eu não sabia o que falar. Cara, a pessoa me encontra até, só vi você naquele dia, me abraçou, mais ninguém. Não vi mais nenhum amigo do trabalho naquele dia. Não precisa falar. Esteja presente, seja o bloqueio necessário naquele momento para evitar que coisas negativas entrem. Eu não sei o que fazer, agora está parecendo que eu estou ministrando referente aí ao dia da eleição semana que vem. Não tem nada a ver com isso. Mas pode ser. Seja o escudo, faça alguma coisa. Se posicione. Teve um dia que eu falei aqui, o senhor Ernesto que brinca comigo, o Fábio também. Você usou uma sigla lá, era TBC, que é o tira o glúteo da cadeira, né? É importante você sair da sua posição ali para poder fazer alguma coisa. Quando foi? Aniversário da igreja. Chegando na igreja, não tem água. Não tem água? Por quê? Aqui na frente não tem, mas lá tem. Beleza. Paulo, vamos comigo lá, vamos comprar água. Vamos lá, pegamos 3 galões, eu, ele, o Valdenes, compramos água, colocamos aqui bebedouro,
É isso aí. Ah, mas é minha função? Cara, que função? Estava falando com a minha esposa ontem. Eu nunca desejei ser pastor. Mas tem gente que não é e está ali querendo. Nossa, não, o que eu preciso fazer para ser pastor? Não sei o que. Para quê? É cargo. Você vai levar isso para o céu. O importante é você estar ativo, é ajudar, é pensar no próximo. Mas tem alguns que não, é por conta do venha a nós. Né? É você privilegiado. Mas o vosso reino, não tem no resto da oração? É isso que é importante. O reino prospera por conta do quê? Da ação. Sua vida prospera por conta do quê? Da sua ação. Se você não age, fica estagnado. Aquele homem estava estagnado, ele não conseguia se movimentar. Agitava a água e ele, nem rolando, conseguia chegar a tempo. Precisa de ajuda. E a igreja tem esse papel de ajudar. Seja com o pastor, seja com a irmã atrás da câmera, seja em qualquer lugar. Se não tivesse ela aqui, será que chegaria a mensagem agora para o pessoal de Pará de Minas, para o pessoal de Alagoas, para o pessoal aqui de Minas? Falei essas 3 aqui porque são pessoas que estão acompanhando a gente nesse momento. E aí? A mensagem ela precisa chegar nas pessoas. A cura precisa chegar nas pessoas. Não adianta eu ter aqui no meu bolso o remédio, mas não levar para você. Vai gerar a cura? Vai aliviar a sua dor? Não, no meu bolso não alivia. Então é importante agir. E o pecado, assim como eu disse, gera espinhos. A gente muitas vezes está dando atenção a essas farpas no dedo aí, mas está esquecendo que elas só estão entrando ali porque está colocando a mão no lugar errado. Se parar de colocar a mão no lugar errado, igual a minha filha, a baixinha, toda semana ela vem com um machucado aqui na mão. Eu falei, caramba, onde você põe essa mão que machuca toda semana? Agora o que ela está atenta? Não, vou olhar agora, vou prestar atenção aonde eu machuco. Na hora que aconteceu, opa, agora eu sei a origem. E aí eu vou evitar de colocar a mão lá. Quem aqui põe a mão no fogo, no fogão? Quem nunca se queimou, né? Depois que se queima, você nunca mais põe a mão lá. Eu vi um indiano, o cara fritando frango. Ele não usava escumadeira, ele usava a mão, gente. Não é possível. Olha só o que gera o pecado. Não estou falando que ele está em pecado, mas que aquela dor que ele sentia no começo, hoje, cara, formou uma camada na mão desse homem. Meu apelido, quando eu era moleque, era pé de asfalto. Por quê, pastor? Porque eu jogava descalço no asfalto. Cara, hoje se eu for jogar descalço, bola descalço no asfalto, esquece, agora é pé de moça, né? Vai fazer bolha. Gente, eu tinha bolha de sangue assim, eu mesmo furava. Não estava nem aí, né? Porque gerou aquilo ali. Uma proteção, um calo, que você acaba... isso daí para mim não é nada. É tranquilo. Botar a mão no óleo quente. É um negócio impossível de se imaginar, né? Mas, ao longo do tempo, o pecado ele gera essa cauterização em nós. E Jesus, ele quer mudar essa história. Esse espinho que nós geramos através do pecado, ele já foi
utilizado por Cristo em uma coroa. Na cruz do Calvário. Colocaram sobre a cabeça dele uma coroa de espinhos. E machucou. E fez sangrar. Ele levou lá naquela cruz essas nossas dores. Esses nossos pecados. Mas tem pessoas que estão indo lá na cruz, tirando esse espinho e colocando em si próprio. Estão se machucando sem necessidade nenhuma. Jesus, ele quer tirar de uma vez por todas esse pecado da sua vida. Agora, o porquê as pessoas voltam e vão lá e tiram esse espinho e se aplicam, que é o problema. E aí voltam para a igreja, pô, pastor, estou com dor aqui, vai lá, ajuda, tira aquele espinho. Aí dali um tempo ela faz o quê? Volta lá na cruz, pega. Não, senhor, o senhor não vai levar esse pecado não, deixa ele comigo aqui. Aí chega, depois de um tempo na igreja, tira, aí está lá, expulsou durante 1 hora o demônio. Por que será? A legião, casa vazia, volta e volta com mais 7. Expulsou. Ué, mas eram 8, né? Agora cada um vai trazer mais 7. Ah, filho, virou uma bagunça. Chega uma hora que a pessoa não volta mais na igreja. Porque ela não entendeu o significado. Que Jesus morreu por ela. Que Jesus levou o pecado dela, as dores dela. E se estamos aqui hoje, é reconhecendo isso, de uma vez por todas, que esse pecado, esse espinho, não faz mais parte da minha vida. Eu não quero isso para mim. E que precisamos eliminar de uma vez por todas isso, essa semente, esse mal. Quem está entendendo aí, diga glória a Deus. Eu quero ler um poema para vocês. O poema chama Viver Conforme Oramos. Olha só. Viver conforme oramos. Ajoelhei-me para orar no fim do dia, dizendo: ó Senhor, a todos vem abençoar, e a dor dos tristes corações alivia, fazendo os doentes a saúde recobrar. Despertei com um novo dia pela frente e segui meu caminho indiferente, sem um instante sequer procurar uma única lágrima enxugar. Não tornei a carga menos pesada do irmão que seguia pela mesma estrada. Terminei o dia sem ter me lembrado de visitar o doente da casa ao lado. Mas, no fim do dia, novamente pus-me a orar, dizendo: ó Senhor, a todos vem abençoar. Desta vez, porém, ouvi claramente uma voz sussurrar suavemente: pensa agora, filho meu, antes de orar. Quem procurastes nesse dia abençoar? As bênçãos mais carinhosas de Deus sempre chegam pelas mãos de servos seus. Envergonhado, escondi o rosto a chorar, dizendo: perdoa-me, ó Deus, por não tentar. Concede-me mais um dia e viverei fazendo aquilo pelo que orei. Meus irmãos,
Não sei se você conseguiu receber esse poema, mas foi um soco no meu estômago. Porque quantas e quantas vezes eu orei desse jeito. Senhor, abençoa, livra, cuida. Mas a ação em fazer, em aliviar, em enxugar uma lágrima. Esse poema descobri por um acaso antes de ontem e achei que caberia perfeitamente para aqueles que a mensagem ela é pregada para os presentes, não para os ausentes. E muitos provavelmente ouviram e falaram, não, mas eu estou em paz, eu não estou em pecado. E aí esse poema vem e encaixa, falando, tá bom, você pode, tá bem, tá sem espinho, limpou o terreno, não tem mais semente ruim aí nesse terreno, mas e aí? Você está ajudando a célula que está ao seu lado machucada? Mas se você está doente, está com dor, o Senhor fala, queres ficar são? Quem nessa manhã quer ficar são? Se coloque de pé. Não consegui ir para os 3 pontos. Mas amém. Feche seus olhos. O bom pastor, quando ele esteve ali no tanque de Betesda, ele não foi lavar a ovelha com aquela água do tanque. Ele foi lavar aquela ovelha porque ele é a água. Ele é a água que jorra do trono de Deus. E quando eu falei lá no início, naquela introdução, sobre lógica, sobre exatas, sobre espirituais, ele mostra não só para aquele homem, mas para todos que estão ali, que não dependia de um agitar de águas para que aquelas pessoas fossem curadas. Não dependia de um anjo, e sim de um Deus. Um Deus que tudo pode. O médico dos médicos. Ele também ensina que não é necessário mais sacrificar ovelhas, porque ele se fez como ovelha. Ele se sacrificou por mim e por você. E nessa questão da lógica ele quebra tudo. Aquele lugar não representa mais nada. É apenas água. E se seguirmos ele, aí sim, teremos um encontro verdadeiro com aquele que pode aliviar a nossa dor, tirar os espinhos. Ele vai te mostrar o caminho, mas não vai te impedir de retornar. Ele é a luz
para esse novo caminho seu. E ele gera vida. Porque viver na dor do pecado não é viver. Mas ele quer te auxiliar nesse momento. E Senhor, nesta manhã te pedimos que tu concedas a este povo, Senhor. Somos homens e mulheres pecadores. Te pedimos, alivia a nossa dor. Tira esse espinho. E se você tiver aí um espinho na carne, seja ele de enfermidade, seja ele espiritual, declara ao Senhor nessa manhã, peça a Ele para extrair, para livrar, para aliviar a sua dor. Em nome de Jesus te pedimos, ó Pai, seja o nosso médico, extraia, Senhor, nessa manhã, esse espinho da nossa carne, estanca, Senhor, tira essa dor de nós e mostra que o que não devemos fazer, assim como o Senhor declarou na vida daquele homem, para que ele não voltasse a pecar. O Senhor nessa manhã declara: vai e não peques mais. Obrigado, Jesus, por tudo que o Senhor tem feito em nós. Abençoa, direciona, alivia essa dor de nós, e que venhamos, Senhor, a não gerar mais espinhos em nossa carne. Dai-nos sabedoria, dai-nos entendimento, e que possamos ser melhores, Senhor, que possamos agir também, Pai, para enxugar as lágrimas de quem está ao nosso lado, para ajudar, Senhor, ao necessitado, em nome de Jesus, que possamos fazer diferença aqui nessa terra, e não sermos mais um. É isso que eu te peço nessa manhã, Pai, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos. Que essa mensagem fique no seu coração, que possa transformar a sua vida e que você tenha uma semana abençoada. Mas antes de irmos embora nessa manhã, eu quero pedir para que você, que está sofrendo com uma dor, com esse espinho na sua carne, eu quero te convidar a vir aqui na frente. Você que é como esse homem diante do tanque de Betesda, você que é essa mulher, a estar aqui, à frente. Eu quero orar por você, eu quero te auxiliar. Mas você que quer se posicionar de maneira diferente, que quer fazer com que o Senhor te use também, aqui tem esse lugar. Quero convidar aqui o André para fazer essa oração. Aleluia. Amém. Vamos orar. Amém. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós levantamos o altar da oração a Deus. Pedimos a Ti, Senhor, que nos ajude com os nossos espinhos, Senhor. Sabemos que os nossos pecados têm gerado espinhos que têm nos afastado de Ti, ó Deus. E aqui, Senhor, nós temos irmãos, irmãs cheios de Deus, Senhor. Cheios do Espírito Santo, Senhor. Dispostos, Senhor, a nos ajudar a caminhar, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada coração aqui nessa manhã, Deus. Tira, Senhor, os espinhos, Senhor, que tem
doído no profundo da vida dos meus irmãos, Pai. Sara, Senhor, a vida dos meus irmãos. Sara, Senhor, as feridas, ó Deus, que só o Senhor pode sarar, ó Pai. Em nome de Jesus, nós apresentamos a vida deste irmão diante de Ti, Deus. Que o Senhor, ó Deus, possa colocar de pé, Senhor, aquele que está desanimado e triste. Que o Senhor possa trazer vida, Senhor, ao coração, Senhor, do pecador nessa manhã. Que o Senhor possa, meu Deus, nos conduzir nos Teus caminhos, ó Deus. Não nos permitir nos afastar de Ti, Senhor. Voltar a pegar os espinhos que o Senhor levou sobre si e se ferir, ó Deus. Que o Senhor possa, Senhor, tirar todo o sofrimento desnecessário das nossas vidas, sofrimento que geramos, ó Deus, através dos nossos pecados, ó Pai, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, e o Senhor possa receber a glória, Senhor, de tão grande salvação, Deus, que podemos vivenciar aqui diariamente, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, nos salva, Senhor, nos perdoa, meu Deus, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, também oramos por termo deste culto, por essa palavra especial que recebemos. Nos leve para casa, Senhor, em segurança. Nos dê oportunidades, Senhor, como ouvimos aqui nesse verso, de não só orar, mas falar do Teu amor, mostrar o Teu amor, evidenciá-lo, ó Deus, com as nossas atitudes, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que Teu Espírito nos acompanhe e nos constranja, Senhor, a este amor. Nos constranja, Senhor, a amar o nosso próximo. Nos constranja, Senhor, a amar a nossa família, Senhor. E em nome de Jesus, Senhor, o Senhor possa ser exaltado em todas as coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós oramos agradecidos. Amém. Que a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a doce consolação do Espírito Santo esteja na vida de cada servo aqui presente e na vida de cada crente espalhado pela face da terra. E a igreja de Cristo aqui reunida recebe e confirma essa bênção dizendo amém. Deus abençoe, meu irmão.